Boa tarde a todos que assistem às atividades da Casa do Caminho. Agradeço o convite para estar nesta tarde de hoje, falando sobre um tema que muito me chama a atenção nos dias de hoje e que me é muito agradável tocar neste assunto. Estamos falando do tema educação moral. E eu trago dentro desse recorte da educação moral uma proposta de educação do espírito. Pois é. A partir desse tema, nós vamos dividi-lo em 4 partes. A primeira parte diz respeito ao conceito de educação, ao conceito de moral. Na segunda, vamos falar um pouco dessa educação na infância. Na terceira, educação na juventude. Na quarta parte, falaremos da educação do adulto. E óbvio, daí vem a conclusão da nossa atividade. Pois é, vamos começar a atividade refletindo um pouco sobre um pensamento do nosso educador Jean Piaget, onde ele nos afirma: o principal objetivo da educação é criar pessoas capazes de fazer coisas novas e não simplesmente repetir o que as outras gerações fizeram. Deixei em destaque aí o fazer coisas novas. Porque fazer coisas novas é uma característica do espírito. Ou seja, nós temos a criatividade para desenvolver novos parâmetros, novas possibilidades e ir além. Então, por isso que o conceito de educação, segundo Piaget, não é simplesmente um aprendizado, a assimilação de conteúdo, mas vai muito mais além quando ele nos traz a proposta de fazer coisas novas. E aí cabe a cada um de nós, como espíritos, descobrir o que é fazer coisas novas diante das possibilidades de cada um. Agora vamos falar um pouquinho sobre o conceito moral. É um conjunto de normas, de comportamento, que orientam o ser humano para a realização do seu fim. É aquilo que aceitamos como válidos do ponto de vista do que é bom. Normas de comportamento orientam o ser humano realização do seu fim. Diante desse pensamento, dessa afirmativa que está nos dicionários, não é um conceito espírita nesse caso aí, mas a gente pode entender essas normas de comportamento que realizam o fim, mas independente do fim, a gente precisa ver o ponto de vista do que é bom. O que é bom para si mesmo, o que é bom para a comunidade, o que é bom para o planeta. Então, esse conceito de moral nos leva a perceber o quão abrangente ele é e o quanto nos leva a reflexões grandes sobre o meu compromisso nessa existência. Como seres reencarnados, a gente fica a imaginar qual é o meu papel, qual a minha missão na Terra, como cita o Livro dos Espíritos, né? Mas vamos agora a um conceito do Espiritismo que está no capítulo, na parte terceira, no capítulo 12 das Leis Morais, né? No item Perfeição Moral, questão 917, aonde os Espíritos nos afirmam: é pela educação, não por essa educação, que tende a fazer homens instruídos, mas pela que tende a fazer homens de bem. E aí a gente se pergunta, rapaz, fazer homens de bem? Sim, o homem de bem está em cada um de nós, está latente. Basta que a gente o desperte a cada momento, basta que a gente faça como assevera Jesus no Evangelho, no Novo Testamento, que nos diz: deixai a sua luz brilhar. Então o homem de bem já está em nós. Então é por essa educação, não pela educação dos homens instruídos. Porque segundo a lei do progresso, também na parte terceira, ele afirma que para nós ainda é mais fácil o progresso intelectual, mas em algum momento o progresso intelectual não será o bastante e ele vai arrastar consigo o progresso moral. Então está nessa expectativa para que chegue logo, para que esse progresso moral esteja conosco no dia a dia, que seja arrastado de imediato. E aí a gente vai contando com esse processo nosso, com essa educação nossa, com esse nosso desenvolvimento para alcançar este progresso moral. E para isso nós vamos ter alguns parâmetros. Eu trabalho muito com um documento, é um documento editado pela Federação Espírita Brasileira,
Orientação para a Ação Evangelizadora da Infância e da Juventude, publicado em 2016, com a cooperação dos representantes de todas as federativas do Brasil, das 27, da qual nós, Bahia, estivemos presentes e muito representados em todos os seus processos, desde minutas até o documento final. E ele nos diz o seguinte, vamos refletir um pouco. Primeiro ele fala sobre o pensar. O pensar nos remete a uma fé raciocinada, um dos princípios da doutrina espírita, e que nos leva ao conhecimento doutrinário. Neste pensar, nós podemos falar um pouco sobre André Luiz, onde ele cita a casa mental, que ele nos afirma que lá em cima no sótão existe a casa do superconsciente, aspirações, sonhos, desejos. É nesta casa que nós estamos ao pensar. Só que não basta pensar. A doutrina espírita nos deixa claro que a nossa fé tem que ser raciocinada. Ela tem que ter uma razão, porque não basta você acreditar no que os outros dizem. Como agora eu posso estar falando um bocado de coisa, e tem muita gente que pode não acreditar. É um direito, eu digo até que é um dever. É um dever sair à busca do conhecimento e confirmar se as minhas palavras batem com o que você pensa, batem com o que a ciência, a filosofia e a religião afirmam que é o nosso tripé de sustento da doutrina espírita, tendo a sua apresentação, sua expressão através da arte como um quarto saber. E aí ele leva ao conhecimento doutrinário. Uma certa feita, num grupo de estudos, alguém me perguntou como é que eu reconheço um grupo de... como é que eu reconheço se uma casa é espírita ou não? Conhecendo a doutrina espírita. Se não nesse pensar nos leva à fé raciocinada e nos leva ao conhecimento doutrinário, o próximo passo é o sentir. Esse sentir, que é representado ali pelo coração, nos leva à vivência do amor, tão bem trazida por Jesus Cristo. E a vivência do amor nos leva ao aprimoramento moral. Quando a gente fala no Cristo, a máxima do Cristo é o amor. Aonde ele, quando questionado pelos doutores da lei, qual o maior mandamento, ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas, e tão importante quanto esse, ao próximo como a si mesmo. E quem é este próximo, se não a nossa família, se não todos aqueles que estão à nossa volta, aqueles a quem podemos dedicar um pouquinho do nosso acolhimento, da nossa fraternidade. E se vivemos este amor, nós chegaremos ao aprimoramento moral. Esse aprimoramento moral, Joana de Ângeles trabalha muito bem a questão do autoaprimoramento. Então, esse aprimoramento moral, para que vejamos a humanidade, o nosso país e o nosso planeta, com questões mais próximas ao que Deus programou para cada um de nós, né? Que é a fraternidade, é a caridade. Então, como nos afirma Ismael, Deus, Cristo e caridade, que é a nossa meta, cada vez mais estarmos próximos uns dos outros, auxiliando-nos sempre. Então nós chegaremos a este aprimoramento moral desde que entendamos o nosso papel para este perfil do sentir, vivência do amor e aprimoramento moral. É tratarmos com o coração, tratarmos com todos somos iguais, todos somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, merecemos o mesmo tratamento do Pai e o mesmo tratamento entre nós, uns aos outros, sem diferenças, sem preconceitos, porque o preconceito atrapalha esse aprimoramento moral. Nós vimos recente, né? A questão do negro, a questão das diferenças pela questão econômica, social. Então a gente vê muitas diferenças ainda hoje, aonde o objetivo da educação é realmente acolher a todos e o processo de inclusão, independente de raça, cor, credo, situação social ou de qualquer deficiência que venha a ser apresentada. Por isso se trata muito hoje a inclusão do autista, das pessoas com síndrome de Down, ou seja, pessoas que têm qualquer tipo de dificuldade cognitiva, hoje elas são acolhidas pelas escolas formais e por nós também dentro da casa espírita. Isso é um papel nosso também. Seguindo adiante, nós vamos chegar agora à ação. Por que essa ação é muito importante e é necessária?
o que adianta para nós pensarmos muito, atingirmos a fé raciocinada, conhecimento doutrinário, ou seja, intelecto, sentirmos no coração o processo, a vivência do amor, entendermos o aprimoramento moral. Sim, e o que faremos com isso? Vamos agir. E para essa ação nós vamos buscar o trabalho no bem. Trabalho no bem. Vamos voltar um pouquinho aqui. O que é que nos afirma o Livro dos Espíritos quando falamos em trabalho? Trabalho é toda ocupação útil. E toda ocupação útil vai nos levar à transformação social. Então nós chegamos ao que a doutrina espírita nos compreende: o conhecimento doutrinário, o aprimoramento moral e a transformação social. Por que transformação social? Se você consegue esse cadeamento lógico aí, vamos fazer um exemplo, só um exemplo agora. Se eu tenho somente ação, normalmente a ação nos leva à impulsividade. E com a impulsividade, cometemos equívocos, deslizes. Digamos que nós tenhamos somente o pensar. Se nós pensamos e não sair do campo das ideias, que valor tem isso? O outro aspecto, que é o sentir, é a questão do emocional. Se nós formos só sentimento, como nos afirma Gilberto Gil em sua música, que somos todo coração, nós muitas vezes ficaremos estagnados. Não temos a coragem de seguir adiante, porque nós ficamos só na questão emocional e a prática disso. É que se tivéssemos assim a consciência, o sentimento de que devemos praticar a caridade, que é um direito e não um dever da caridade, sim. E eu vou fazer o que com isso? Aí a gente parte para o processo de ação. Aí é que a gente transforma todo o nosso conhecimento, toda a nossa vivência da amorosidade em resultados. Por isso que a doutrina espírita nos diz: fora da caridade não há salvação. E o que é a caridade, senão nada mais, nada menos do que o amor em ação? Paulo de Tarso já nos dizia isso na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Se não tiver amor, ou se não tiver caridade, a depender da tradução, nada serei. Então precisamos realmente chegar ao processo de atuar, e aí a nossa reflexão da cabeça, coração e mãos. A gente precisa unir as três. Não podemos ter apenas um desses processos. Não basta só pensar, não basta só sentir, nem basta só ir à ação. A gente precisa pensar, sentir e agir nesta ordem. Pensar, organizar as ideias, sentir com o coração a melhor forma de executá-la, e aí sim executar esta ação de forma muito confiante, com muita fé, com muita coerência e com muita certeza do que nós estamos fazendo. É por isso que a gente precisa seguir essa ordem. Não é que seja obrigatório, mas é a mais coerente nesse processo, né? E aí Mateus, no Evangelho, no Novo Testamento, no capítulo 16, versículo 26, nos diz: de que aproveita o homem ganhar todo o mundo se vier perder sua alma. Leiam com carinho agora. Parem um pouquinho. Vamos dar uns segundinhos para que vocês possam refletir sobre essa frase de Mateus. De que aproveita o homem ganhar todo o mundo se vier a perder sua alma. Reflita um pouquinho. E aí? Conseguiram chegar a alguma conclusão? Bateu forte no coração? Bateu forte na sua consciência, onde estão escritas as leis divinas? O que é que ela nos diz? Que o homem quer ganhar o mundo, quer ter o poder, quer ter a riqueza, quer ter o domínio, quer ser o mais famoso, o mais belo, o mais forte. A vaidade, o orgulho, o egoísmo imperam no mundo da existência, nos fazendo esquecer que o nosso verdadeiro mundo não é este,
este é transitório. Se nós não cuidarmos de nós na existência, ele nos afirma: perderemos a nossa alma. Perderemos a oportunidade existencial de galgar degraus mais acessíveis, maiores, no nosso processo de desenvolvimento espiritual, a busca da perfeição. É por isso que a gente tem que refletir. Este mundo está cheio de coisas. Sim, acho natural, nós estamos na existência e não podemos esquecer que aqui estamos, precisamos vivenciar, valorizar a vida existencial, sem sombra de dúvida, mas o que estamos priorizando nessa existência? Estamos priorizando as coisas da matéria ou estamos priorizando as coisas do espírito? A doutrina espírita, como cosmovisão, da qual o materialismo também é uma cosmovisão, só que ela fixa a sua prioridade nas coisas da matéria, porque não acredita que nós, enquanto vida, somos espíritos, temos apenas uma vida e várias existências. A nossa concepção da doutrina espírita já foca nessa questão da espiritualidade. Nós queremos que temos várias existências. Nós fomos criados para evoluir, para crescer, para atingir a felicidade plena. Então, a partir desta cosmovisão espírita, que difere 100% da cosmovisão materialista, o Livro dos Espíritos nos coloca dizendo que qual é o objetivo da doutrina espírita. Fortemente, os Espíritos nos dizem combater o materialismo. Hoje nós entendemos que não é combater, é superar, até porque o materialismo pode nos servir de ferramenta para atingir os nossos objetivos. Estamos na matéria e ela pode nos ser muito útil nesse processo. Então precisamos superar essa cosmovisão materialista para chegarmos à cosmovisão do espírito. E por isso que o tema de hoje, da educação moral, tem o recorte da educação do espírito. Estamos falando de nós, de cada um de nós. O que é que nós somos? Espíritos. Eu estou Marco, eu estou Marquito, mas eu sou espírito. E como espírito que sou, tenho o DNA do meu Pai, Deus. Então estou propenso, enquanto potencialidade, a ser tudo na vida de bom, a ser aquele espírito puro. Jesus nos diz, em comparação com ele, que podemos fazer o que ele fez e muito mais. Se Jesus nos afirma isso, todo o potencial de chegarmos lá já está em nós. Vamos despertar por esse processo de educação moral. Vamos entender que ele está em nós e fazê-lo brilhar sempre, fazê-lo aflorar, de chegar à nossa área externa e não deixar guardado, escondido. Agora nós vamos passar para o segundo tópico. O segundo tópico traga um pouquinho da infância. E esta casa possui evangelização infantil. É uma ferramenta de tratar com as nossas crianças, levando à educação moral. É trazendo-as para a evangelização. É levando as atividades que hoje estão sendo feitas de forma virtual, mas que em breve voltaremos ao presencial, ao aconchego da Casa do Caminho, das salas que acomodam a todos que chegam, aos evangelizadores que com um abraço, com um olhar e com um sorriso recebem aquelas crianças. E que os domingos tornam-se mais brilhantes e mais alegres para a Casa do Caminho, com a energia e a luz dessa criança brotando em todos os lugares. Em breve estaremos de volta. Mas vamos conhecer um pouco essa criança que está conosco. Personalidade com seculares experiências. Se estamos falando de seculares experiências, estamos nos lembrando que essa criança é um espírito. E como espírito, a gente a descobre com seculares experiências. Que experiências são essas? Características individuais, são espíritos momentaneamente adormecidas, personalidade nova em desenvolvimento. A criança não é aquela tábula rasa como a educação de alguns anos atrás, muitos anos atrás, posso dizer, até o processo da escola nova, trazida por Anísio Teixeira e muitos outros, o próprio Paulo Freire, que trata essa questão da criança como protagonista,
como ferramenta do próprio processo educativo, e a doutrina espírita já nos afirma disso desde o século XIX, que são espíritos que têm seculares experiências e que nós, adultos, precisamos nos aproveitar dessas experiências, desse espírito que nos chega com a conformação de criança, mas tem muita bagagem. Então nós não podemos desprezar o potencial daquela criança como espírito que é adormecida, construindo uma nova personalidade, que para a existência atual será muito importante esse desenvolvimento, mas nós entendemos que aquela criança é espírito. Então precisamos tratar essa criança dando-lhe a oportunidade de voz, de vez. Precisamos escutá-la, entender o que ela nos diz. Precisamos mostrar a ela que ela tem participação naquele espaço, seja a casa espírita, seja a nossa família, seja a escola, seja a sociedade. Ela também tem um papel interessante. É a gente conversar com as nossas crianças, dizendo a importância dela de estar nesse mundo. O quanto ela pode fazer diferente, que a sua alegria, a sua ingenuidade, o seu carinho pode mudar o mundo. Colocarmos isso à disposição da criança para que ela possa atuar, fazendo brotar a sua educação moral, que neste período, um pouco esquecida dos atavismos das encarnações anteriores, mas disponível. Então precisamos cuidar dessa criança. Então, se precisamos cuidar dessa criança, nós vamos entender qual o nosso papel agora. A criança, sendo a edificação espiritual dos responsáveis por ela, cabe a nós, adultos, sermos o responsável por esse processo educativo moral. E aí vem a minha chamada de atenção. Isso é um dado quantitativo. Enquanto estive evangelizador e dirigente da área de infância e juventude de uma casa espírita, eu fiz durante alguns anos um levantamento de quantas crianças e quantos jovens da nossa evangelização, do nosso departamento, eram filhos de trabalhadores da casa espírita. E aí a gente se questiona, por que é que os filhos de trabalhadores da casa espírita não estão na evangelização? Será que a evangelização é boa para os filhos dos outros e não é boa para os nossos filhos? Grande reflexão. E eu já tive a resposta disso? Não. E olha que já se passaram mais de 10 anos desse meu questionamento. Eu ainda não tenho a resposta. Conseguimos, em algum momento, implantar um grupo de setor de infância da Federação Espírita da Bahia, do qual eu faço parte, implantar uma evangelização junto com a equipe trabalhadora da casa, mas que o primeiro passo a ser dado para a implantação é que os primeiros inscritos seriam os filhos dos trabalhadores. E que bom que isso ocorreu. E hoje essa evangelização já está no seu 4º ano, fortalecida. Por quê? Nós, representantes da casa espírita, somos o exemplo para a comunidade. Se aquelas famílias percebem que os nossos filhos estão nessa tarefa, com toda certeza elas vão entender que isso é bom e trarão seus filhos também. Então isso é uma reflexão com muito cuidado, não é cobrança porque está no momento de cada um, mas que a gente reflita um pouco, nós que somos trabalhadores da casa espírita, por que as nossas crianças e os nossos jovens não estão na evangelização? Não se cobrem tanto também, tudo tem seu momento, né? Todas as justificativas, porque a criança não quer ir, porque está cansada que todo dia vai para a escola, são desculpas. E continuando, não existe criança, nenhuma só, que não solicite amor e auxílio, educação e entendimento. Eu vou até além. Quem de nós não solicita amor e auxílio, educação e entendimento? Todos nós espíritos que somos, temos o nosso arcabouço, enquanto espíritos, essa busca constante do amor, do acolhimento, porque é natural do ser humano. E a educação faz parte do nosso dia a dia. Se algum de vocês tiver algo a me dizer e que comprove que nesse me dizer ele não está relacionado à educação,
ganha um chocolate. Tudo que fazemos na vida tem um processo educativo incluso, permeando as nossas ações. Não existe como não tratar qualquer assunto da nossa existência sem o processo educativo. E para isso, nós estamos aqui valorizando o processo de educação moral. Agora vamos falar um pouquinho da juventude. Vamos entender quem é este jovem que está conosco, seja no meio social, seja na casa espírita, seja na nossa família. Hoje nós, com esse recolhimento social, um termo sugerido por Simão Pedro, palestrante espírita, que eu acho perfeito, que nós estamos nesse momento, não é no isolamento, mas é no recolhimento, onde as famílias estão nas suas casas, cuidando-se e cuidando da humanidade inteira, porque não saindo de casa, a gente cuida de toda a humanidade. A gente evita a propagação do Covid-19. Então, por isso que esse recolhimento social tem sido um grande desafio para as nossas famílias. Mas vamos ver quem é esse jovem. E aí no Livro dos Espíritos, na questão 385, eu trouxe apenas um trecho, veja a resposta de quem é esse jovem dada pelos Espíritos. O Espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. Eu li bem devagarzinho. Reflita sobre essa questão do Livro dos Espíritos e como ela toca em nós. Quando a gente traz essa questão do Livro dos Espíritos, ele nos remete diretamente a algo que vivenciamos, onde as pessoas tratam o jovem com alguns apelidos que nos servem de bullying, espírito chamando de rebelde sem casa, sem casa não, rebeldes sem causa, aborrecentes. Muito cuidado, porque podemos impregnar na sua mente, na sua tomada de consciência, que eles são isso, o que não são. Então são espíritos que estão retomando a sua natureza e muitas vezes, por esse ardor dos hormônios que estão se desenvolvendo, ele esquece que tem deveres para exigir direitos. Muitas vezes eles nos trazem somente os direitos. Eu tenho direito a isso, tenho direito àquilo. Cabe a nós, maduro que somos, espero, levarmos à reflexão que para todo direito existe um dever associado. E nós, que temos sobre a nossa tutela esse jovem, precisamos, a partir do exemplo, mostrar-lhes essas ações. Porque esses conflitos de gerações, com qual citamos, nada mais é do que a falta de diálogo. É a falta de oportunizarmos um momento de conversa e de entendimento mútuo. É a gente começar a entender que esse jovem ele tem uma ação nessa existência e naquele local onde ele está. Por isso que vamos buscar agora uma pergunta bem forte. Quais são os desafios dos jovens? Se vocês quiserem citar no chat, que depois será lido pelos trabalhadores da Casa do Caminho, porque vale como reflexão, vale como coleta de dados. Quais são os desafios dos jovens no seu entendimento? Será que nós realmente sabemos que esses jovens têm os seus desafios? Ou a gente imagina, não tem nada a pensar, não, que nada, ser jovem é muito tranquilo, só tem que se preocupar com a escola, só tem que se preocupar... Gente, é a formação, é onde o Espírito retoma e diz assim, eu sei porque estou aqui. Por isso é importante a gente lá na infância aparar as arestas todas dessa personalidade de desenvolvimento, para quando ele chegar neste momento da juventude, os seus caracteres estejam consolidados numa base sólida. É como se construíssemos a casa, os alicerces da casa, tendo como rocha a base e não a areia.
Então é muita coisa a ser resolvida nesse processo. Mas o jovem ele tem uma característica que difere muito de nós adultos, porque ainda não está com os vícios que nós já temos. A sua mente está muito aberta. Muito, muito, muito aberta. E eu vou colocar duas imagens aqui, chamadas de teste de Gestalt, e que é um olhar para além. Quando a gente vê essas imagens, o que é que a gente vê nelas? Apenas uma coisa ou mais de uma? A mais conhecida da esquerda, normalmente a gente vê duas coisas. Não vou revelar agora, para dar um tempinho para vocês olharem. A gente vê dois perfis. A parte preta são os perfis. E o branco no centro é o olhar além. Nós temos um cálice. Ou para quem viu o cálice, o olhar além é ver os perfis. Na outra imagem, normalmente eu vejo sempre em primeiro lugar, estou falando de mim, uma velha, uma idosa. Mas se olhar além, nós vamos ver uma jovem. A idosa está virada quase para nós, a jovem está meio que de perfil de costas para nós. Esse olhar além é o olhar do jovem. Por isso nós precisamos torná-lo protagonistas, atuantes no nosso meio social, atuantes na nossa casa espírita. Porque ele consegue ver o que muitas vezes nós não estamos vendo. Ele consegue enxergar além. E é por isso que nós temos que ter o cuidado com os nossos jovens, com essa educação moral dos nossos jovens, para que esse olhar além esteja pautado na moralidade. A partir dessa educação que estamos oferecendo a ele, seja nas nossas famílias, seja nas nossas escolas, ou seja na nossa evangelização de juventude dentro da casa espírita. Neste momento, eles estão adquirindo conceitos, adquirindo possibilidades diferentes. A gente vai dar a esse jovem um substrato, é uma fé mais sólida. Vamos despertar a consciência para a retidão moral, a disciplina dos instintos que está presente em nós. É preciso que a gente trabalhe com esses nossos jovens a união da razão com o sentimento. É preciso a fé raciocinada? Claro, mas é preciso do sentimento. Precisamos sentir aquilo que estamos praticando. Precisamos perceber o quanto em potencialidade tem esse jovem. E nós somos aqueles estimuladores para que o jovem busque dentro de si essa construção que vem desde a criança, a educação moral, e que nesse momento ela aflore de uma forma exuberante. Que seja aquela flor que vai mostrar todas as suas cores, ou aquela árvore que vai mostrar os seus frutos sadios, aquela copa que gera sombra. Então é essa educação moral que nós corremos atrás. E agora vamos falar um pouquinho sobre a educação do adulto. Essa separação, gente, é apenas didática, só para a gente entender melhor, mas de forma mais fácil, o conceito de educação moral. Mas está tudo interligado. Alguns aspectos são trazidos para a educação da infância, do jovem ou do adulto, podem ser utilizados para a criança e para o jovem também. Há um elemento que se não costuma fazer pesar na balança. E que balança é essa que nós estamos citando, né? E sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação. Não é a educação intelectual, mas a educação moral. Nós vamos seguir adiante com a questão do Livro dos Espíritos, mas eu coloquei lá em destaque o não é educação intelectual, mas a educação moral. É o que nós citamos atrás. É onde nós estamos colocando como prioridade na nossa existência. O espírito ou a matéria? É isso que a gente precisa refletir de forma muito grande, porque o que é que eu estou priorizando na minha vida? O que é que eu quero para mim mesmo? Eu, enquanto espírito que sou.
Mas aí vamos à sequência, então, do texto. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Isso está no Livro dos Espíritos, na sua parte terceira, das leis morais. Percebamos quanto a doutrina espírita nos dá parâmetros interessantes, parâmetros morais, que nos leva à caminhada ao objetivo da nossa existência, ao objetivo do crescimento espiritual. E tudo que eu falei antes para a criança, para o jovem, vale para o adulto, porque tem muito adulto ainda na fase da infância e tem muito adulto ainda na fase da juventude. E nós precisamos olhar para nós, fazer aquela olhar da introspecção, é fazer aquela meditação, olhar para dentro de si mesmo e descobrir quem você é. Onde você está? Onde sua sombra, onde luz. Focarmos no lado sombra, trazendo a luz, clareando o nosso eu interior, o nosso self. Buscando essa luz pautada na doutrina do Cristo e nos ensinamentos da codificação trazida por Kardec a partir dos Espíritos, a gente ter essa base sólida, a gente precisa ter essa compreensão e servir de exemplo. Incutir em nós estes hábitos, esses caracteres morais, para mostrarmos à sociedade o passo dado para a transição planetária. É esta a reflexão, é este o momento que está designado pela espiritualidade superior para que nós possamos fazer a diferença neste momento de pandemia, para que possamos fazer a regeneração em nós mesmos, para que possamos seguir exemplo, e para isso Paulo de Tarso, do qual eu sou muito admirador, porque para mim é a representação da fidelidade. Ele, enquanto Saulo, fiel à sua doutrina, à sua crença judaica, e ele vai até o patamar que ele chegou por uma crença, por uma fé. Mas ao convite de Jesus nas portas de Damasco, ele se converte e ele transforma-se. Deixa o homem velho de lado e assume naquele momento o perfil do homem novo. E ele nos diz: tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Uma das epístolas dele aos Romanos. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? É um chamamento para nós seres em evolução, para nós adultos que estamos ajudando a moldar o perfil dessa nossa criança, desse nosso jovem, o nosso próprio perfil, mas para que possamos servir de exemplo para a humanidade, para que possamos transformar o nosso meio, do qual somos capazes de influenciar, nós precisamos, antes de tudo, ser o exemplo. Este exemplo de vivência no amor, o exemplo, acima de tudo, da prática no bem. Voltando um pouquinho ao nosso slide, eu vou voltar um pouquinho aqui para a gente relembrar. Quando falamos do pensar, do sentir e do agir, é chegarmos ao conhecimento doutrinário, ao aprimoramento moral, à transformação social, que nada mais é o mundo de regeneração que já nos chega, que já está tão próximo de nós. Basta que a gente o reconheça e se fortaleça nesse ideal, crescendo moralmente, nos educando moralmente e servindo de exemplo todos nós, para aqueles que nos rodeiam, para aqueles que nos chegam, sejam crianças, sejam jovens, sejam adultos. E por isso, mais uma vez, a definição do livro Atualidade do Pensamento Espírita, através de Viana de Carvalho, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. Ele nos diz o seguinte: educação, preparar
homens e mulheres dignos para a condução do próprio como do destino da sociedade. 5 segundos para refletir sobre essa frase. Voltemos nós. Para mim, ao ler esse livro e ao achar essa definição de educação, em um primeiro momento me colocou um peso nos ombros. Aquele peso de quanto eu sou responsável pelo planeta em que atuo. Mas me lembrou uma passagem do Evangelho de Jesus, quando ele nos diz: Deus não coloca fardo mais pesado do que você possa carregar. Então, que a gente compreenda essa mensagem, que coloquemos sob a nossa compreensão e responsabilidade a nossa educação moral e que levemos a todos os cantos do nosso planeta esse desenvolvimento moral para que galguemos este plano que tanto desejamos, planeta Terra, o mundo de regeneração, o mundo onde todos aprenderemos que o bem prevalecerá, onde a nossa prioridade existencial será sempre a atuação junto ao outro, em fraternidade, em amor, em caridade, que vai nos levar à felicidade num patamar mais elevado, que a gente possa vivenciar no planeta ainda na existência, sabendo que a felicidade não é deste mundo, mas pelo menos a semente dela brotando neste mundo. E para este momento em que me despeço de cada um que esteve aqui assistindo à nossa atividade, agradecendo o convite da Casa do Caminho, esta casa que tanto bem faz à comunidade e ao seu entorno e a tantos que a procuram, eu quero dizer a vocês todos, sigamos juntos, de mãos dadas, mesmo que à distância, mas fazendo dentro de nós essa educação moral e ela se perpetuará como espírito que somos e servirá de exemplo. Ao voltarmos às nossas relações presenciais, que possamos ser aqueles não de volta ao que éramos, mas seres transformados, seres melhores do que éramos antes do início da pandemia. Porque aqueles tempos de outrora não voltarão mais. Nós faremos sim um futuro ditoso, que é o futuro ditoso da Terra, onde todos nós teremos a felicidade plena, seremos espíritos puros, co-criadores do universo. E como co-criadores, neste momento eu peço a quem estiver assistindo que feche os olhos. Feche os olhos para que de forma à distância nós possamos entender a beleza da vida. Que possamos compreender o nosso papel nessa existência, o que estamos fazendo aqui. E o que estamos fazendo aqui, Pai? Fechem os seus olhos. Vinculem-se ao trabalho que essa casa faz regularmente dos passes. Vou tentar colocar uma música aqui no celular e ver se a gente consegue escutar.
Obrigado a todos. Que possamos ter encontro em breve, presencial, para podermos olharmos nos olhos uns dos outros, sorrir e nos abraçarmos. Um bom final de tarde para todos e até muito breve. Tenhamos certeza disso.